radiotv.com. Informações e entretenimento de Bebedouro para o mundo. Bom dia. Começa agora. Aqui Ali Notícias. Aqui Ali radiotv.com. Aqui Ali Notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. As últimas do esporte. Aqui Ali Notícias. Os destaques do dia. Mega Sena, ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio acumula em 90 milhões de reais. As principais notícias nacionais nesta quinta-feira. Inscritos no Enem têm até hoje para cadastrar foto. Os casos de Covid-19 até ontem em Bebedouro. Tomada de preços para reformas e adequações na estação ferroviária. Parques de Olímpia e Barretos definem protocolos para a reabertura nesta quinta. INCRA orienta interessados da cidade sobre a emissão do CCIR. ONG Dona Zuleika conta com uma Kombi para o transporte de animais. Adequações aos novos tempos é o tema do editorial. Os resultados dos jogos de ontem pelo Brasil e os que estão programados para os próximos dias. Olímpia do Paraguai versus Santos. Um empate basta para o Peixe nadar de braçada na Libertadores. São Caetano e São Bento de Sorocaba são os finalistas da Série A2. Quinta-feira, 1º de outubro, Primavera Brasileira, lua cheia. Este é o dia de número 275 de 2020. Aqui Ali Notícias, edição 4.964, uma produção Irra Comunicação, apresentação Eduardo e Carol Irra. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O CPP coloca à sua disposição uma bem estruturada área de lazer e esportes com piscinas, quadras, campo de futsal social, salão de festas, parque infantil e lanchonete. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Dia 1º de outubro é comemorado o Dia do Idoso, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Essa data marca o dia em que o Estatuto do Idoso entrou em vigor. O dia é fundamental para reforçar a importância de protegermos esse público e reavaliar a nossa atitude em relação aos idosos. O envelhecimento é um fenômeno biológico normal que atinge todos os organismos vivos, ou seja, todos nós chegaremos lá. É crime abandonar, expor a perigo ou discriminar o idoso. E se você está chegando perto da terceira idade, lembre-se de praticar exercícios físicos, manter uma alimentação saudável, beber muita água, dormir bem, evitar bebidas alcoólicas e fazer check-up anualmente depois dos 45 anos de idade. O idoso é sábio, experiente, já viveu muito e merece todo o nosso carinho e respeito. Em setembro, o destaque da revista Aqui e Ali vai para a Fisiosaúde, que tem à frente o Dr. Cássio Ferraz Santos. São 3 unidades, em Bebedouro, Monte Azul Paulista e Colina, com os melhores equipamentos e profissionais na área de fisioterapia. O psicólogo Marcelo Pelissari aborda como a pandemia faz com que as pessoas tenham uma nova visão do cotidiano. Na página Estilo, Laís Santin dá dicas de como inserir o neon nos seus looks. O colunista Alisson Barberá Alves fala sobre as mudanças no WhatsApp. No Em Foco, o empreendedorismo dos jovens, impulsionado pela pandemia e o apoio de familiares e amigos.
Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Acesse e fique bem informado. Aqui e Ali Notícias, previsão do tempo, comemorações, santo do dia. Sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva nesta quinta-feira para Bebedouro e a microrregião. O pôr do sol se dará às 6 horas e 12 minutos. Temperatura máxima de 41 graus. Umidade relativa no ar 32%. Para amanhã, sexta-feira, também sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva. Temperatura máxima de 41 graus e mínima de 24. Comemoram-se hoje, 1º de outubro, o Dia da Esquadra, Dia do Viajante Comercial, Dia Internacional do Vendedor, Dia Nacional do Vereador e o Dia Nacional do Idoso. Hoje, 1º de outubro, é o dia de Santa Teresa do Menino Jesus. Teresa Martim nasceu em Alençon, na França, em 1873. É conhecida como Santa Teresinha. Um diário no qual ela relatava suas experiências religiosas virou o livro História de uma Alma. Teresinha nomeou seu caminho espiritual de Infância Espiritual. Ela frequentou o convento das Irmãs Beneditinas de Lisieux e depois o Carmelo de Lisieux, onde ficou por 9 anos. Teresa Martim morreu aos 24 anos de tuberculose pulmonar em 1897. Agora, os fatos que marcaram o dia pelo mundo, a imprensa fazendo a memória da informação, os acontecimentos ao longo dos anos no dia de hoje. No dia 1º de outubro de 1958, a NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, foi inaugurada oficialmente. Em 1º de outubro de 1977, Pelé fez a sua última partida como jogador profissional. Na despedida, ele marcou um gol de falta na vitória do Cosmos de Nova York por 2-1 sobre o Santos, time que projetou o jogador. Na ocasião, o craque jogou meio tempo em cada time. No dia 1º de outubro de 1998, Gears Aronson, de 81 anos, dono da rede de lojas G. Aronson, foi libertado depois de passar 14 dias em poder de sequestradores. E em 1º de outubro de 2009, um estudante turco arremessou um tênis em direção a Dominique Strauss-Kahn, diretor do Fundo Monetário Internacional, FMI. O ato aconteceu durante uma conferência em Istambul, capital da Turquia. O agressor foi rapidamente preso pela polícia. Aqui e Ali, radiotv.com. O sorteio do concurso 2304 da Mega Sena foi realizado ontem na cidade de São Paulo. O prêmio era de 60 milhões de reais para quem acertasse as 6 dezenas, mas acumulou. Para o sorteio de sábado, o prêmio previsto é de 90 milhões de reais. As dezenas sorteadas da Mega Sena: 12, 21, 29, 54, 56 e 57. Outra vez: 12, 21, 29, 54, 56 e 57. A Quina teve 90 apostas ganhadoras, cada uma receberá quase 48 mil reais. A quadra teve 5.934 apostas ganhadoras. Cada uma levará R$1.030. As apostas em casas lotéricas ou pela internet para o concurso 2305 da Mega Sena podem ser feitas até às 7 da noite de sábado. A aposta mínima custa R$4,50. O sorteio também será realizado sábado, mas às 8 da noite. O prêmio é estimado em 90 milhões de reais. Boa sorte!
Aqui Ali Notícias, pelo canal online aquialiradiotv.com. Na Tudo Belo, preços mais que especiais. Vestidos do número 1 ao 3 a partir de R$ 21,90. Do número 4 ao 8 a partir de R$ 25,90. E do número 10 ao 16 a partir de R$ 33,90. Conjuntos regatas masculino do número 1 ao 3 a partir de R$ 35,90. Do número 4 ao 8 a partir de R$ 38,60. E do número 10 ao 16 a partir de R$ 46,70. Na Tudo Belo, muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O enxoval completo para o seu bebê com pagamento em até 10 vezes. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Anote os números do WhatsApp: 17 981 34 0680, moda infantil. 17 981 34 0679, moda adulto. E 17 98201 0276, enxoval. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento para sua comodidade. À disposição na Coronel João Manuel 839 Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Aqui Ali Notícias, informação e cultura na sua manhã. Na volta do intervalo, as principais notícias nacionais nesta quinta-feira. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Raufurquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. Aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. Problema de visão? Só o Bira tem a solução. Ligue 98100-9787 e conheça a solução para o seu problema de visão. Ligue 98100-9787 e agendaremos sua consulta com um super desconto no oftalmo de sua preferência. Porque sabe quem tem a solução para o seu problema de visão? Só o Bira. Só o Bira. Só o Bira tem a solução. 98100-9787, a solução para a sua boa visão. Bira Vieira, a melhor rede de óticas da região. Bebedouro, Monte Azul e Rio Preto. Aqui Ali Notícias, o que acontece na sua cidade. O dia a dia nas rodovias da região. Nós vamos agora às informações das rodovias administradas pela concessionária TEB com Thaisa Montagner. Bom dia, Thaisa. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Carol, ontem a concessionária de rodovias TEB realizou 19 atendimentos aos usuários. E boas notícias, graças a Deus, não tivemos nenhum registro de acidente. Alguma orientação em especial para o motorista nesta quinta-feira, Thaisa, de muito calor? Vamos dar uma dica hoje? Então, a dica hoje é muito importante. É sobre a utilização do cinto de segurança também no banco traseiro. Todo mundo está ciente disso, já cansado de ouvir isso, mas vamos reforçar, né, gente? Muita gente pensa que não é preciso usar o cinto de segurança na parte traseira, porque não há riscos em caso de acidente. Mas esse é um erro grave, gente. Em caso de colisão, o cinto de segurança traseiro impede que o corpo do passageiro seja projetado para frente, causando impacto sobre o motorista do automóvel e o carona.
A pessoa solta na parte traseira é projetada para frente, o que pode ocasionar ferimentos graves. Para vocês terem uma ideia, vamos lá. Uma batida com o corpo do passageiro de trás, ele é atirado para frente com uma força de até 50 vezes maior que seu peso, provocada pela desaceleração do carro. Entre as justificativas que já passaram para a gente, encontradas para não serem usados cintos de segurança na parte traseira, são a falta de hábito, o possível desconforto e a falsa sensação de segurança do banco de trás promove. Porém, vale ressaltar, gente, que os cintos de segurança no banco traseiro, caso de acidente, reduz 60% dos traumas de coluna e 40% das lesões de tórax e abdômen. Finalizando a conscientização sobre o uso do cinto de segurança, ele não deve ser só utilizado pelos motoristas, os passageiros também devem usá-lo, ter a consciência de que a falta do mesmo pode causar sérios danos à saúde. E, lembrando, o cinto de segurança ele é obrigatório por lei para ser usado em todos os veículos, seja ele no banco da frente, no banco de trás, né? Todos os assentos devem ser utilizados no carro, caminhão, van, ônibus, todos que possuem cinto de segurança devem ser utilizados. Ele é obrigatório por lei para preservar a sua vida. Essa é a dica de hoje, Carol. Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação, Thaisa. Uma boa quinta-feira para você e até a próxima. Obrigada, uma ótima quinta-feira para você, para todos, fiquem com Deus e até mais. Aqui é Ali Notícias, em seu canal da web, informação e cultura que fazem você voar mais alto. Confira agora as principais notícias nacionais nesta quinta-feira. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, trocaram farpas por causa da aprovação das privatizações. Maia rebateu a declaração do ministro de que haveria boatos de que Maia, de acordo com a esquerda, teria travado a matéria. Observe o que disse o presidente da Câmara. Paulo Guedes quer desviar o foco do debate do teto de gastos. Ele não tem base, não tem voto para aprovar a privatização e nem o CPMF. E a culpa é dos outros. Guedes está desequilibrado, disse Rodrigo Maia. Não há razão para interditar as privatizações. Há boato de que haveria acordo entre o presidente da Câmara e a esquerda para não pautar as privatizações, afirma o ministro Paulo Guedes. O programa Renda Cidadã não saiu do papel e o projeto segue sem decolar por falta de recursos. Paulo Guedes descartou o uso de dinheiro destinado ao pagamento de precatórios para financiar o novo programa social. Presidente Jair Bolsonaro se reuniu com integrantes da equipe econômica do governo no Palácio do Planalto para encontrar uma fonte de financiamento. A eleição de 2020 já é a disputa municipal com o maior número de candidatos policiais e militares dos últimos 16 anos. Em números absolutos, são 6.700 postulantes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em todo o país, superior ao total registrado em 2012. E mais, 8.700 candidatos adotaram títulos religiosos nos nomes que serão apresentados nas urnas. Cássio Nunes Marques, de 48 anos, é cotado para ocupar a vaga de Celso de Mello no STF. Ele é desembargador do Tribunal Regional Federal da primeira reunião. Se indicado pelo presidente Bolsonaro, terá de passar por sabatina e aprovação no Senado antes de assumir. Os candidatos ao Enem deverão cadastrar foto da inscrição até esta quinta-feira, dia 1º de outubro. O exame será em 17 e 24 de janeiro para os 5.700.000 inscritos que escolheram a prova impressa. Outros 96 mil farão a prova digital em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.
O Brasil ficou em 10º lugar na Olimpíada Internacional de Matemática, a maior competição entre estudantes de 14 a 19 anos do ensino médio. Foi o melhor resultado já conquistado pelo país. A equipe brasileira somou 165 pontos, com uma medalha de ouro e 5 de prata, e ficou à frente de Japão, França, Canadá e Alemanha. Conheça um dos campeões. Trata-se do jovem Pedro Cabral, de 18 anos, que estuda até 11 horas por dia. Compromisso com a comunidade, a sua fonte segura de informação. Atenção, os candidatos ao Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2020, precisam inserir uma foto na página do participante até hoje, dia 1º de outubro, às 11 horas e 59 minutos da noite. Para quem já tomou essa providência e quer trocar a foto, o prazo é o mesmo. A foto deve ser atual, nítida, individual, colorida e com fundo branco. Não são aceitas imagens de pessoas com óculos escuros ou artigos de chapelaria, boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. A foto deve mostrar o rosto inteiro do participante com uma boa iluminação e foco, além de estar nos formatos de arquivos JPEG e PNG, tamanho máximo de 2 MB. Imagens em PDF não serão permitidas. Para maiores esclarecimentos, consulte os portais do INEP e do MEC e as redes sociais oficiais dos dois órgãos. Dúvidas podem ser sanadas pelo Fale Conosco do Instituto por meio do autoatendimento online ou do 0800 616161, somente chamadas de telefone fixo. Aqui, Ali Notícias. O que acontece na sua cidade? Internet top de linha para toda a família e a sua empresa. Escolha a MD Brasil. Qualidade em telecomunicações e tecnologia da informação. Velocidade na conexão é com a MD Brasil. Assistência técnica e atendimento rápido e personalizado. MD Brasil TI e Telecom, do Centro de Bebedouro para o Mundo. Rua Vicente Pascoal 332, telefone 3344-7277. RadioTV.com. Na volta do intervalo, os casos de Covid-19 até ontem em Bebedouro. Em setembro, o destaque da revista Aqui e Ali vai para a Fisiosaúde, que tem à frente o Dr. Cássio Ferraz Santos. São 3 unidades, em Bebedouro, Monte Azul Paulista e Colina, com os melhores equipamentos e profissionais na área de fisioterapia. O psicólogo Marcelo Pelissari aborda como a pandemia faz com que as pessoas tenham uma nova visão do cotidiano. Na página Estilo, Laís Santin dá dicas de como inserir o neon nos seus looks. O colunista Alisson Barberá Alves fala sobre as mudanças no WhatsApp. No Em Foco, o empreendedorismo dos jovens, impulsionado pela pandemia e o apoio de familiares e amigos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Acesse e fique bem informado. Preste atenção. Agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Algum familiar ou pessoa mais próxima de você está com suspeita de uma doença respiratória? Então, procure manter ambientes bem arejados. Para isso, abra portas e janelas para permitir a perfeita circulação do ar. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar,
pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Aqui e ali, multipercursos mundo afora. Prefeitura e Secretaria de Saúde até ontem, dia 30 de setembro, confirmam o registro de 1.110 casos positivos de Covid-19 em Bebedouro e de 158 de outros municípios, porém atendidos na cidade. São 1.207 os recuperados, 18 óbitos em hospitais da região e 20 locais. 13 internados graves e 7 com sintomas leves. Já o país registrou 876 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e totaliza 143.886 óbitos. São 4.813.586 brasileiros contaminados pelo novo coronavírus. Para sua sede, a Prefeitura de Bebedouro anuncia tomada de preços para quarta-feira, dia 7 de outubro, a 13h para a contratação de empresa de engenharia para execução de obras de reforma para adequação das instalações de prevenção e de combate a incêndio da Estação Incubadoras Industriais, na Avenida dos Antunes, Centro, em Bebedouro. O edital e os anexos dessa licitação são fornecidos gratuitamente no site www.bebedouro.sp.gov.br ou podem ser adquiridos na Prefeitura por meio de cópia impressa ou em CD mediante o pagamento de R$20. Aqui e ali, radiotv.com. A partir desta quinta-feira, 1º de outubro, os parques aquáticos de Olímpia e de Barretos podem reabrir ao público conforme as regras do Plano São Paulo. Alguns cuidados são tomados conforme determinações municipais. Em Olímpia, cidade a 55 quilômetros de Bebedouro, uma das exigências do poder público é que a ocupação seja de 40% da capacidade e por no máximo 8 horas por dia, com uso de máscaras em todas as áreas secas. Também disponibilizados álcool em gel, principalmente na entrada e nas áreas de pagamento, e os clientes terão a temperatura aferida. No Hot Beach são permitidas 3.200 pessoas. O parque tem capacidade para 8.000 pessoas. Entrada única e ingressos somente online para evitar a formação de filas. No Barretos Country Termas Park são permitidas 1.200 pessoas no parque. Nos restaurantes e lanchonetes, distanciamento de 1,5 metro nos caixas, uso de materiais descartáveis e limpeza de mesas a cada hora no caso de permanência maior. Ingressos apenas na loja virtual, sem limite para o tamanho dos grupos, desde que não ultrapasse a lotação máxima. No Termas dos Laranjais, a capacidade está reduzida em 50%, embora decreto da Prefeitura de Olímpia determine que a lotação seja, no máximo, 40%. Tomadas as medidas de segurança, como distanciamento social, higiene pessoal, desinfecção de ambientes, inclusive nos locais de acesso ao parque, das atrações e nos estabelecimentos
e monitoramento de acesso para garantir que todos que transitem pelas dependências do parque respeitem as regras. Prefeitura e Unidade de Bebedouro do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, lembram que estão disponíveis vários meios para emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, o CCIR. Pode ser feita pelo site www.incra.gov.br e o aplicativo SNCR Mobile e nas salas da cidadania das superintendências do INCRA e unidades avançadas da autarquia ou unidades municipais de cadastramento, instaladas em parceria com as prefeituras. O atendimento do INCRA Bebedouro é pelo WhatsApp 17 3343 9030. A unidade está à disposição presencialmente de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã às 4 da tarde, na Avenida Hércules Pereira Hortal, 1367, por agendamento. Aqui, ali, notícias. O que acontece na sua cidade? Falecimento. Faleceu ontem aos 75 anos Aparecida Alves Ferreira, natural de Bebedouro. Residia na rua Ricardo Cabrita, número 661, no Jardim Pedro Maia, em Bebedouro. Viúva de Sebastião Alves Ferreira. 3 filhos, Wagner Luiz, Eliane e Rogério. Corpo no velório Arnaldo da Óleo. Sepultamento hoje às 10 horas da manhã no cemitério São João Batista. Funerária São João anuncia o falecimento aos 75 anos de Aparecida Alves Ferreira. Aqui e ali notícias. Prioridade para os acontecimentos do dia. Na Tudo Belo, preços mais que especiais. Vestidos do número 1 ao 3 a partir de R$ 21,90, do número 4 ao 8 a partir de R$ 25,90 e do número 10 ao 16 a partir de R$ 33,90. Conjuntos de regatas masculino do número 1 ao 3 a partir de R$ 35,90, do número 4 ao 8 a partir de R$ 38,60 e do número 10 ao 16 a partir de R$ 46,70. Na Tudo Belo, muitas novidades em moda adulto, feminina e masculina. O atendimento também é pelo sistema de delivery. Anote os números do WhatsApp: 17 98134 0680, moda infantil, 17 98134 0679, moda adulto, e 17 98201 0276, enxoval. Tudo Belo, loja completa e amplo estacionamento para sua comodidade. À disposição na Coronel João Manuel 839, Centro, Bebedouro. Telefone 17 3342 7272. Dirija-se à loja de máscara e siga as orientações dos decretos governamentais para você ficar protegido do novo coronavírus. Aqui e ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no editorial Adequações aos Novos Tempos. Se você tem o curso de magistério ou graduação universitária para lecionar, pode se associar ao CPP de Bebedouro. Fique sócio mesmo que não esteja lecionando. O Centro do Professorado Paulista de Bebedouro atende a toda a microrregião e quer você como associado. A entidade também lhe oferece orientação jurídica e ajuda você com informações e documentação para que possa exercer tranquilamente o magistério. Informe-se mais e fique sócio do CPP de Bebedouro, na rua Frei Antônio Preto, 394, no Jardim Casa Grande. Telefones 3342-3337 e 3342-6090. Mulher, não tenha medo ou vergonha. Sinta suas mamas no dia a dia e se identificar qualquer estranheza, é hora de iniciar um tratamento. O câncer de mama é um tumor maligno mais comum em mulheres, o que mais leva as brasileiras à morte. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, INCA, quando diagnosticado e tratado ainda em fase inicial, isso é, quando o nódulo é menor que 1 centímetro, as chances de cura do câncer de mama chegam até 95%. Faça exames de rotina e previna-se.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus. Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, mola, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus. Raul Furlim 1390. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Você sintoniza aqui ali radiotv.com. Informação e entretenimento de Bebedouro para o mundo. A ONG Dona Zuleika conta com uma Kombi para o transporte de animais. A instituição cuida de pelo menos 350 cães e gatos com a colaboração de voluntários e parceiros. Os animais, em sua maioria, são abandonados por seus tutores. Interessados em prestar apoio à causa animal em Bebedouro, procurem pela vereadora Mariângela Mussolini. Aqui ali Notícias, editorial. Adequações aos novos tempos. A tomada de decisão de compra é movida pelas necessidades de cada cidadão. São vários níveis, conforme as pretensões do consumidor. Necessidades fisiológicas, comida, água, abrigo, sono, de segurança, da família, do corpo e dos bens, de engajamento social, amor, amizade, comunidade, de estima, reconhecimento, status e autoestima, de realização pessoal, criatividade, talento, desenvolvimento. Se antes as compras eram motivadas pelo aspecto social e pela estima, hoje o foco está voltado a itens básicos como alimentação, segurança da família, reparos de urgência, remédios de uso contínuo e por aí vai. Neste momento, é importante redobrar a atenção com a higienização e ser totalmente transparente com o consumidor em todas as etapas, desde a produção até o atendimento de maneira geral. Essas atitudes demonstram o cuidado da empresa com o cliente, a preocupação com a sua saúde e também dos colaboradores. Pequenos detalhes fazem toda a diferença. Por exemplo, higienização do carrinho no supermercado, entregadores com máscaras e higienização das máquinas de cartão, esterilização das embalagens, higienização das roupas e sapatos no formato delivery. São atitudes simples que a empresa pode promover no seu dia a dia e que, com certeza, vão influenciar o consumidor na hora da compra. Senhores empresários do comércio e de serviços, enfim, todos que atuam na comercialização, façam as adequações para conquistar o consumidor, sempre com ações honestas e voltadas para o atendimento de forma a proporcionar segurança e satisfação. São dicas importantes e fundamentais para fidelizar o cliente e enfrentar de frente os concorrentes. É isso. Aqui ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, no bloco de esportes do Aqui Ali Notícias, os resultados dos jogos de ontem pelo Brasil e os que estão programados para os próximos dias. Olímpia do Paraguai versus Santos. Um empate basta para o Peixe nadar de braçada na Libertadores. São Caetano e São Bento de Sorocaba são os finalistas da Série A2. Ganhar o teu sorriso é tudo que eu mais quero. Tudo tem mais cor, tudo fica belo. Se o presente for, tá tudo belo. Tudo belo, tudo belo. Pra quem cuida com amor. Tudo belo, pra tudo belo eu vou. Consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade.
O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. Em setembro, o destaque da revista Aqui e Ali vai para a Fisiosaúde, que tem à frente o Dr. Cássio Ferraz Santos. São 3 unidades, em Bebedouro, Monte Azul Paulista e Colina, com os melhores equipamentos e profissionais na área de fisioterapia. O psicólogo Marcelo Pelissari aborda como a pandemia faz com que as pessoas tenham uma nova visão do cotidiano. Na página Estilo, Laís Santin dá dicas de como inserir o neon nos seus looks. O colunista Alisson Barberá Alves fala sobre as mudanças no WhatsApp. No Em Foco, o empreendedorismo dos jovens, impulsionado pela pandemia e o apoio de familiares e amigos. Aqui e Ali, impressa e digital, a sua revista de Bebedouro e região. Acesse e fique bem informado. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Futebol, futsal, artes marciais, basquetebol, natação, vôlei, atletismo, automobilismo. Todas as modalidades no Aqui e Ali Notícias. Aqui e Ali Notícias e o esporte para você. Sorteio define hoje os confrontos e também mandos de campo das oitavas de final da Copa do Brasil. A CBF vai transmitir o evento em seu site oficial. Quem avançar para as quartas de final vai receber R$3.300.000 em premiação. Os 16 times que disputarão as oitavas da Copa do Brasil: América de Minas, Atlético Goianiense, Botafogo do Rio, Ceará, Juventude de Caxias do Sul, Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo do Rio, Grêmio e Inter de Porto Alegre, Palmeiras, Santos, São Paulo, Bragantino, Cuiabá e Fortaleza. Libertadores, fase de grupos, quinta e penúltima rodada. Pelo Grupo A, ontem, o Flamengo do Rio venceu o Independente Del Valle do Equador por 4-0. E o Júnior da Colômbia perdeu para o Barcelona do Equador 2-0. Pelo Grupo B, ontem o Palmeiras goleou o Bolívar da Bolívia por 5-0. Hoje, às 9 da noite, Tigre da Argentina versus Guarani do Paraguai. Pelo Grupo D, ontem o River Plate da Argentina venceu São Paulo por 2-0. Pelo Grupo F, ontem o Nacional do Uruguai perdeu para o Racing Clube da Argentina por 2-1. Alianza Lima do Peru e Estudiantes de Mérida da Venezuela empataram em 2-2. Pelo Grupo G, hoje às 7 da noite, Olímpia do Paraguai e Santos, Delfim do Equador e Defensa e Justiça da Argentina. E pelo Grupo H, ontem o Caracas da Venezuela perdeu para o Independiente Medellín da Colômbia 2-0. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. Brasileirão, ontem o Botafogo do Rio perdeu para o Bahia 2-0 e Corinthians e Atlético Goianiense empataram em 0-0.
Brasileiro da Série B, complemento da 12ª rodada. Ontem o Confiança de Sergipe e o Brasil de Pelotas empataram em 1-1. E o Cruzeiro de Belo Horizonte goleou a Ponte Preta de Campinas por 3-0. Brasileiro Sub-20, Atlético Paranaense perdeu do Grêmio 2-0. Ceará venceu Chapecoense 3-0. Cruzeiro perdeu para o Bahia 1-0. Fluminense venceu o Santos por 2-0. Internacional e Goiás empataram em 2-2 e o Vitória venceu o Botafogo por 1-0. Agora o Brasileiro Feminino, o São Paulo venceu o Iranduba do Amazonas por 1-0. O Audax venceu o Vitória da Bahia por 2-1. O Minas e Cesp perdeu do Corinthians 4-1. Inter de Porto Alegre perdeu para o Santos por 2-0. E o Cruzeiro de Belo Horizonte derrotou a Ponte Preta 1-0. Desde o alvorecer às 7 da manhã, Aqui e Ali Notícias. Fique por dentro do que acontece na sua cidade. Campeonato Paulista da Série A2, semifinais, segunda rodada. Ontem o São Caetano venceu o 15 de Piracicaba por 2-0. Ou melhor, 2-1. O time de São Caetano é finalista e está na Série A1 em 2021. Anteontem, o São Bernardo venceu o São Bento de Sorocaba por 2-0. O time de Sorocaba é finalista e está na Série A1 em 2021. Aqui e Ali, radiotv.com. Na volta do intervalo, Olímpia do Paraguai versus Santos. Um empate basta para o Peixe nadar de braçada na Libertadores. 1º de outubro é comemorado o Dia do Idoso, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Essa data marca o dia em que o Estatuto do Idoso entrou em vigor. O dia é fundamental para reforçar a importância de protegermos esse público e reavaliar a nossa atitude em relação aos idosos. O envelhecimento é um fenômeno biológico normal que atinge todos os organismos vivos, ou seja, todos nós chegaremos lá. É crime abandonar, expor a perigo ou discriminar o idoso. E se você está chegando perto da terceira idade, lembre-se de praticar exercícios físicos, manter uma alimentação saudável, beber muita água, dormir bem, evitar bebidas alcoólicas e fazer check-up anualmente depois dos 45 anos de idade. O idoso é sábio, experiente, já viveu muito e merece todo o nosso carinho e respeito. Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, amortecedores, escapamentos, peças para reposição, alinhamentos e balanceamentos. O prazer de dirigir com segurança e com o seu veículo em dia com a manutenção. Radial Pneus, Avenida Ralph Urquim, 1390. Telefone 17 3342 7744, Bebedouro. Muitas novidades para você. Aqui e Ali Notícias, das 7 às 8 da manhã, pelo canal online aquialiradiotv.com. Aqui e Ali Notícias, prioridade para os acontecimentos do dia. Além de conteúdo informativo, no aquialiradiotv.com, uma programação especial de músicas selecionadas dos gêneros pop, rock, sertanejo e muito mais. aquialiradiotv.com, conectado com as novas tecnologias, profissionalismo em conteúdo de comunicação. Acesse aquialiradiotv.com. A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde física do nosso corpo. Assim como a água tem uma função importante para o organismo, se exercitar é indispensável para manter a musculatura em movimento, gastar energia e fortalecer os ossos e articulações. Além de ajudar na diminuição do estresse, melhora no fluxo de sangue ao cérebro e redução da ansiedade. Praticar exercícios regularmente previne todos esses problemas e também ajuda na recuperação de depressão e autoestima, que são muito comuns na sociedade. Mova-se, viva uma vida feliz. O esporte em todas as modalidades. Informações selecionadas para você ficar bem informado. O
Santos só depende das suas forças para avançar às oitavas de final da Libertadores. O Peixe visitará o Olímpia nesta quinta-feira, às 7h, horário de Brasília, no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, pela 5ª rodada do Grupo G. Com a vitória sobre o Delfim por 2-1, o Santos se manteve invicto e na liderança da chave com 10 pontos. 1 ponto basta para carimbar o passaporte, uma vez que o Olímpia, mesmo com a vitória por 2-1 sobre o Defensa e Justiça, parou no 3º lugar com 5 pontos. Mesmo se perder, o Santos ainda poderá se classificar nesta rodada. Basta que o Defensa e Justiça, vice-líder com 6 pontos, perca para o Lanterna Delfim, que tem 1 ponto. Nestor Pitana, árbitro argentina que apitou a final da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, entre a campeã França e a vice Croácia, apitará o jogo entre paraguaios e brasileiros. Os uruguaios Martin Soupe e Carlos Barreiro serão os assistentes. Gustavo Tejera, também do Uruguai, será o 4º árbitro. O Olímpia terá desfalques para o decisivo duelo contra o Santos. O técnico Daniel Garneiro não poderá contar com 2 jogadores que testaram positivo para a Covid-19. Como é normal nesses casos, os nomes deles não foram revelados. Um desses jogadores seria titular e o outro reserva. É certo que ambos foram isolados e cumprirão quarentena até realizar novos testes. No meio de campo, o treinador tem dúvida entre Richard Ortiz e Nicolás Domingo. Todo o elenco do Santos foi testado para a Covid-19 antes de viajarem para o Paraguai e todos os exames deram negativo. Ainda assim, o técnico Cuca terá desfalque. Os zagueiros Lucas Veríssimo e Luan Pérez estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Alex tem vaga garantida e a outra será disputada entre Jobson, favorito a jogar, e Alisson, que se recupera de uma canelite. O Santos ainda não poderá contar com Luiz Felipe em transição após lesão na coxa esquerda e também está fora, é claro. No meio de campo, Arthur Gomes poderá perder a vaga para Jean Mota. O Olímpia do Paraguai vai a campo com Daniel Ascona, Alain Benítez, Antolin Alcaraz, José Zeganzadion e Jorge Arias, Alejandro Silva, Rodrigo Rojas, Richard Ortiz ou Nicolás Domingo e Jorge Recalde, Isidro Pita e Nestor Camacho, técnico Daniel Garneiro. O Santos deve ir a campo com João Paulo, Pará, Jobson, Alex e Felipe Jonathan, Diego Pituca, Carlos Sanches e Arthur Gomes ou Jean Mota, Marinho Sotel de Caio Jorge, o técnico Cuca. As informações esportivas são atualizadas e do seu interesse. Obrigada pela audiência. 7 jogos movimentaram a 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores na noite desta quarta-feira e mais times garantiram vaga antecipada nas oitavas de final. Flamengo e Palmeiras confirmaram a classificação com goleadas convincentes, enquanto o São Paulo de Diniz colecionou mais um fracasso. Pelo Grupo B, o Palmeiras recebeu a Universidade Católica de Chile no Allianz Parque e venceu com tranquilidade por 5-0 com gols de William, Wesley, Marcos Vinhan, Rafael Veiga e até o primeiro de Rony com a camisa alviverde. O resultado levou o time de Vanderlei Luxemburgo aos 13 pontos na liderança isolada da chave, com 6 pontos a mais do que o segundo colocado, que é o próprio Universidade. Quem também venceu bem foi o Flamengo, que se vingou do Independente Del Valle e aplicou 4-0 no Maracanã, com gol de Lincoln, 1 de Pedro e 2 de Bruno Henrique. A vitória garante a classificação do Flamengo, que chega aos 12 pontos na liderança do Grupo A. O Del Valle ainda é o segundo com 9. O terceiro colocado com 6 é o Júnior de Barranquilla,
que perdeu para o Lanterna Barcelona de Guayaquil por 2-0. O único brasileiro que não tem motivos para comemorar é o São Paulo. O time de Fernando Diniz voltou a ser superado pelo River Plate, dessa vez por 2-1 no estádio Libertadores de América em Avellaneda, e vai brigar apenas pela terceira posição do grupo D. O River, com 10 pontos, está em segundo na chave, 2 pontos abaixo da LDU. O tricolor paulista, com apenas 4 pontos, disputa com a Lanterna Binacional do Peru, que tem 1 ponto a menos, a terceira posição que garante vaga na Copa Sul-Americana. No grupo F, os 2 times classificados já estão definidos. O Racing bateu o Nacional do Uruguai por 2-1 e os 2 times estão garantidos no mata-mata, dividindo a liderança com 12 pontos. A outra partida da chave terminou em empate por 2-2 entre Alianza Lima e Estudiantes de Mérida, mas as duas equipes já não têm mais chances de avançar. E o Independiente de Medellín venceu o Caracas da Venezuela por 2-0, mas também não tem mais chances de passar no grupo H, liderado pelo já classificado Boca Juniors da Argentina com 11 pontos. Caracas e Libertad, ambos com 7, disputam a última vaga. Aqui e ali Notícias Esportes. 2 jogos adiados da primeira rodada do Campeonato Brasileiro foram realizados na noite desta quarta-feira. O Bahia deixou a lanterna e a zona de rebaixamento ao derrotar o Botafogo em pleno Newton Santos. No Neoquímica Arena, Corinthians e Atlético Goianiense ficaram no 0-0. O Bahia fez as pazes com o Brasileirão. Em jogo adiado da primeira rodada, o tricolor baiano foi até o Rio de Janeiro e encerrou o jejum de vitórias diante do Botafogo. No estádio Newton Santos, a equipe baiana venceu por 2-1 com gols de Gilberto e Elber. Com o triunfo fora de casa, o Esquadrão de Aço de Salvador chegou aos 12 pontos e pulou para a 16ª posição. Já o Glorioso segue na zona de rebaixamento com 11 pontos. Placar zerado na noite desta quarta-feira na Neoquímica Arena. Corinthians e Atlético Goianiense empataram por 0-0 em São Paulo. Com o resultado, o Timão fica na 14ª posição da tabela com 13 pontos. O Dragão aparece logo à frente em 13º com 14 pontos somados. E um jogo deu sequência à 12ª rodada do Brasileiro Feminino da A1 na noite de ontem. O Cruzeiro recebeu a Ponte Preta no Sesc Alterosas em BH e venceu por 1-0. O fato curioso é que no masculino, pela Série B, o Cruzeiro também superou a Ponte Preta 3-0. E o Aqui Ali Notícias termina. Obrigada pela sua audiência pelo Facebook e também pelo site aquialiradiotv.com. Um bom dia para você. Até amanhã. Agora você está bem informado. Aqui e Ali Notícias. As informações que são do seu interesse. Obrigado pela audiência.